Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Roda aí, Pascoalzito. Fala pessoal do Fox Sport Rádio, aqui é João Vitor de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu queria perguntar, mano, qual que é o segredo hoje pro Corinthians passar sem muita dor de cabeça por cima do Patriotas? Hoje só tem jogo bom, vai ser bacana de assistir. Um abraço pra todo mundo e vai, Coringão! Vai, Coringão, mas fala o segredo. Sem dor de cabeça com analgésico, né, mano? Complicado, viu? Segredo? Pô. É que eu acho que o Corinthians ele terá uma certa dor de cabeça hoje, porque o Corinthians ele vai desfalcado de 6 jogadores. 2 por lesão, que é o caso do Jadson e do Pablo, o zagueiro, e 4 serão poupados. É o caso do Fagner, do Romero, do Jadson e do Rodriguinho. Não, O Jô também não joga. O Jô também não joga. Fagner. Então, Fagner, os 3 ali naquele do tridente do ataque e o centroavante. Romero e Jô. Pois é. Poupados e Jadson e o Pablo Machucados. Então o Corinthians aí ele vai com o Léo Príncipe, né, Pascoal, na lateral direita, lá naquele tridente à frente dos volantes. Os volantes serão os titulares. Tridente. A dupla de zaga ali será composta pelo Pedro Henrique junto com o Balbuena. E o lado esquerdo é o Arana. Os volantes ali são os titulares, o Gabriel e o Maicon. Aquele tridente à frente, o que é que você está cornetando? Tridente. Nem comecei a falar, tridente, tridente. Por isso que a perda não vai ser tão grande. Vamos lá, vai jogar... vai jogar o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto e o Cleiton, tá certo? O Cleiton não, é o Cleiton. É o Cleiton. O Cleison é o outro lá. Não, o Cleison é aquele que veio do Atlético Mineiro. Esse aí é o que o Pascoal inventou no Figueirense. É Cleiton. Esse é o Cleiton. O Cleison da Ponte. Nossa, olha o que você fez com ele, você deu nó Deixa eu explicar pra você. O Cleison você inventou no Figueirense. Não, Pascoal. O Cleiton. Cleiton, não é isso que você falou? É Cleiton. O Cleiton é o filho do Biro. O jogador que veio do Figueirense para o Atlético Mineiro e agora está no Corinthians. O Cleison. Cleison é Cleison. O pequenininho que veio da Ponte Preta. Ele é americano? Então, é isso. E lá na frente é o Casim. O Corinthians, veja, na boa, ele tá poupando jogadores porque o foco é o Campeonato Brasileiro. Hoje tem Apesar de eu achar que não deveria poupar ninguém. Na entrevista aí, hoje contra o Patriots, como disse o Fábio Sormani, falou que é Patriots. Agora, hoje tem um fato inusitado. O Danilo vai pro banco. Voltando. Isso é legal. O Danilo que teve um problema seríssimo. E outro dia, eu estava vendo uma reportagem. Há um ano, 11 meses. O Danilo quase amputou a perna, Pascoal. Quase, porque a fratura foi muito séria. Foi muito complicado, a cirurgia não foi simples para a recuperação do jogador. Não foi nada simples, uma coisa que poderia levar alguns poucos meses. Vai completar um ano, acho que um mês que vem. Daqui a alguns dias, completa um ano da lesão. 11 meses. A cirurgia foi bem feita? Foi bem feita. Claro. Porque nós jornalistas recebemos sempre qualquer jogador que faz cirurgia. Cirurgia do fulano foi bem sucedida. Todo dia a gente recebe nenhum médico vai divulgar. A cirurgia foi mal feita, não ficou tão legal, olha. A cirurgia foi mal. Todo mundo divulga isso. Coordenada pelo Dr. Grafa. É que quando eles fizeram os exames, a lesão dele tinha sido muito séria. Mais profunda. Muito séria. O Corinthians agiu prontamente, o Corinthians foi muito positivo com ele. Renovou o contrato dele por mais uma temporada, até o final deste ano, ia terminar no final do ano passado, termina no final deste ano. O Corinthians tratou como primeiro cidadão para depois recuperá-lo. Eu tive uma dessas parecida. Só que no braço. Amanhã, não estraga, pô. A gente preparou um especial sobre a tua lesão. E nos bastidores, o que a gente já soube tem uma matéria de 40 minutos falando de Como é que eles fazem com você? Tá vendo? Foi no braço esquerdo ou no braço direito? Foi no braço esquerdo. Conta um pouco pra gente. Não, o quê? Você vai rir? Pô, você tá azedo. O Fagner teve uma peia, né? Mas vamos parar de falar da coisa do Danilo pra falar do Corinthians. Quase morreu. Sim, mas O Fagner do Corinthians foi um espelho, um vidro que ele quebrou, né? O braço estilhaçou todo. Então, aqui nesse caso do Danilo, no meu caso, eu tive dupla fratura semi-exposta, né? Dos dois ossos. Mas como foi? O Danilo foi um acidente de carro. E aí o que acontece? O osso, quando ele quebra e vara, ele acaba rompendo o músculo, ele rompe nervo, rompe tendão. Então, dependendo do grau, né, do que esse osso na ruptura ali, na quebra, acaba atingindo, pode comprometer seriamente até a movimentação do jogador, não é nem a amputação, mas assim, a própria movimentação, o cara volta mais limitado, alguma coisa, a elasticidade, né? Enfim, então, por isso que é um caso mais sério. Meu, você deu uma aula, você calou o Pascoal, calou o Pascoal, que aula que você deu. Então amanhã um especial, amanhã a produção me avisa que foi, amanhã tem um especial de 30 minutos sobre como foi a lesão do Facincani. Você que nunca teve uma unha preta, a recuperação, Pascoal, a contusão do Facincani. Amanhã não. Nova aqui. Olha que legal. Amanhã então não perca no Fox Sports Rádio tudo sobre essa lesão do Facincani. Agora o Danilo. Obrigado.
Você imagina o Danilo... você merece. O Danilo pode... Não, acho que o Danilo vai encerrar a carreira esse ano. Não, ele disse que não. Não? Não vai. Se o Corinthians não renovar com ele, ele quer continuar a carreira. Ele vai continuar a carreira. Não sei aonde, O Goiás? Não sei, mas ele não quer. Ué, então você acabou com a minha pergunta. Eu ia fazer uma pergunta e eu não vou mais. Não vai encerrar a carreira do Corinthians. Você tem que ter chegado preparado para o programa. É verdade. Ele não vai encerrar. Saiu no jornal da Mesopotâmia. Não é porque o Rodrigo Bueno ele falou isso. Assim que ele voltou aos treinamentos, ele falou isso. Assim que ele voltou a treinar, ele falou isso, que ele tem intenção de, mesmo depois... Ele está com 38 ou 37? 37 anos. Eu acho que é 38. O Danilo... Ele quer jogar ainda mais uns 2 anos. E vamos supor, Corinthians campeão brasileiro... Pô, mais um título. Como é vitorioso o Danilo, né? Você pega o currículo dele... Danilo é o jogador, acho que mais vitorioso do futebol brasileiro, disparado. Tem estrela. Ele só não tem a Copa do Mundo, o resto ele tem tudo. Eu acho que o Zinho é o cara que mais ganhou o título. O Zinho tem Também, 29. não, mas assim, é um doce, né? Olha, deixa eu aproveitar, nós estamos com um grande amigo, um grande parceiro, um grande cara, um grande médico com a gente agora ao vivo, que é o doutor Joaquim Grava. Palmas pro doutor Joaquim! Esse é parceiro! Ô, doutor Joaquim é o Benja que tá falando, prazerzão falar contigo, Joaquim, tudo bem? Muito prazer, Benja. Um abraço a você, a todos aí da mesa. Saudades aqui em São Paulo de vocês, hein? Mas nós vamos te convidar um dia pra você vir aqui pagar o almoço pra gente aqui. Ô, Joaquim, Deus quiser, vambora. Explica um pouco pra gente aí, pô, é um fato legal, né? O Danilo hoje vai pro banco de reserva, pode até entrar, espero que entre pra jogar um pouco. Mas conta um pouco aí o que aconteceu, conta um pouco da recuperação, essa história que ele quase teve que amputar a perna. Ninguém melhor que você, médico, para explicar um pouco pra gente, Joaquim. O Danilo sofreu uma fratura, né, de tíbia e fíbula, bem assim na parte medial da perna direita. E uma fratura que poderia ser de grau moderado, né, ela se tornou extremamente grave, no ponto de vista de complicações. Porque no dia da fratura, após umas 2, 3 horas de fratura, ele teve, provavelmente ele teve na hora do trauma, né? Mas foi detectada, devido à dor intensa dele, uma lesão de uma artéria muito importante da perna. E aí nós tivemos que submetê-lo a uma cirurgia, chamamos o cirurgião vascular, Dr. Paulo Guimarães, isso tudo na madrugada, né? Foi feita uma rafia dessa artéria, a artéria foi costurada, e com esse tipo de lesões que nós temos às vezes arteriais, você compromete o nervo também. Então, sem poder fazer o tratamento ortopédico propriamente dito, né? Então, nós fizemos um trabalho de fixação dessa fratura e aguardamos, né? Você sempre aguarda pelo menos 48 horas para ver se a rafia, isso é a sutura da artéria, ela deu resultado, né? Porque se não dá resultado, perde a irrigação da perna, aí seria uma coisa catastrófica. Mas, felizmente, houve uma recuperação importante, uma recuperação que demorou muitos dias. O Danilo foi um paciente e atleta. Sofreu muito, com dores intensas, extremamente dolorosas. Nós tivemos que fazer vários bloqueios para tirar essa dor dele, que medicamentos, mesmo o endovenoso, o intramuscular, não fazia efeito. Aí nós conversamos com um colega da parte neurológica, nós fizemos, até vou revelar para vocês, um orientador de fora, nós fizemos uma célula regenerativa no Danilo, e aí a coisa foi evoluindo muito bem, e por surpresa nossa, né, apesar do tempo sem jogar, mas nós médicos, nós avaliamos que o indivíduo retornou a jogar quando ele vai para o campo, né? E o Danilo, acho que foi em maio, ele já estava no campo, treinando, teve algumas intercorrências, que é normal, não é por causa da faixa etária dele não, conversei bastante com ele, eu tive outros atletas, até mais jovens, que sofreram fratura, e a fratura realmente ela é um problema para o atleta, pelo tipo de inatividade. E aí que vem as lesões musculares, mas agora ele já está com equilíbrio muscular quase que perfeito, e ele vem treinando muito bem, eu espero que ele volte hoje, vai ser uma grata satisfação
tanto para nós do departamento médico, como para todos os corintianos, e que Deus o abençoe e que ele volte com aquela grande forma do seu Danilo. Ô, Joaquim, é um dos casos mais complicados que você teve na tua carreira ou não? Não é. É um dos complicados, né? Mas o mais complicado que eu tive foi do Maicon Leite, né? Do Maicon Leite? Maicon Leite, quando ele jogava no Santos. Luxação completa, né? Luxação completa do joelho, com lesão de todos os ligamentos do joelho. E, felizmente, aí o Maicon voltou a jogar. Pascoal, faz a tua pergunta para o doutor Joaquim Grava. Ô Joaquim, é claro que você é um cara tão experiente e não o colocaria para jogar futebol, não liberaria o Danilo para jogar futebol se ele estivesse sem possibilidades. Porque fica essa impressão, depois de tudo que ele passou, ele está 100%. Qual é o brilho que você viu nos olhos dele para ele voltar a jogar, Joaquim? Pelo que ele passou, ele não está 100%, ele está 200%. E a técnica dele é uma técnica espetacular, né, Pascoal? É uma técnica, assim, exuberante. Ele está muito bem, Danilo. E o Danilo é merecedor disso que Deus fez para ele, né? Até pela sua própria carreira, a base familiar dele, o homem que ele é, né? Um menino, né? Um atleta extremamente profissional. Então ele merece não só os médicos, mas o que Deus fez por ele, né? Porque tudo que a gente faz na medicina, a gente agradece a Deus também. Ô, mano, faz tua pergunta para o doutor Joaquim Grava. Boa tarde, doutor. É um prazer falar contigo. Vou fugir um pouquinho do assunto Danilo. Por mais que esse jogador não esteja atrelado à parte ortopédica, a lesão dele não é uma lesão, para falar a verdade, é uma doença. Como é que está a situação do Marcial, aquele garoto do Corinthians aí que era promissor também? Ele está fazendo agora um tratamento que inclusive pode cair no doping, etc e tal. Quando que é o retorno dele? Já tem alguma previsão, Joaquim? Tem, assim, o Marcial, até boa essa pergunta, viu, mano? Boa. Gostei. Porque sai um monte de coisas, né, nesses blogs e tal, que a gente às vezes até se perde. O Marcial, ele apresenta uma alopécia, a gente chama de alopécia areata. Começa a perder a pelugem, né, o cabelo e tal. E aí foi o Dr. Júlio Stancati, o meu próprio filho Ivan Grava, encaminharam ele para uma dermatologista que é a retaguarda do Corinthians, certo? Quando você tem algum problema fora da ortopedia ou algum problema clínico, você sempre tem um consultor. Foi para essa dermatologista, ela fez um tratamento, que é o tratamento acadêmico, dentro da medicina de dermatologia, medicou, nós pedimos uma AUT para a BCD, a BCD deu positivo. Só que não foi nem por sacanagem, nada, pode ter sido até por inexperiência, aquele negócio, né? Vamos naquela médica que é a melhor, sabe não? Isso está errado, que hoje tem muito negócio de Google, né? E ele foi numa outra dermatologista. E essa outra dermatologista, não sabendo, e nem tem obrigação de saber disso também, fez uma medicação que não pode ser feita para atleta. Por exemplo, aí o departamento médico do Corinthians, a nossa consultora está isento, só que ela fez essa medicação. Aí ele revelou para o departamento médico que ele fez essa medicação. Nós, por obrigação, nós enviamos um novo relatório para a BCD, tá certo ou não? Não do primeiro tratamento que ele fez. E a BCD, que é a que faz o controle, não a colheita, é o controle da dopagem no Brasil. Veio um retorno que essa droga, em tempo provável, tá, para ela sair do seu organismo, são 3 meses. E deu a data que ele poderia retornar, se me falha a memória, a partir do dia 26 de setembro. Porque é um risco que você corre. Se você coloca o atleta para jogar, vai dar no antidoping, ele vai ficar suspenso. Perfeito. Alguém mais quer fazer pergunta? Não, eu quero fazer uma pergunta sobre um outro time, um outro jogador. Doutor Joaquim, o Bordeaux na França não efetivou a compra agora do Wellington Silva do Fluminense por um problema no pubis. E eu sei que o senhor é também especialista nessa área.
É caso cirúrgico, ainda tem essa polêmica, a Pubs opera, não opera? Tem gente achando que é uma cascata do Bordeaux, que desistiu da compra aí. Totalmente cascata. Então o Bordeaux arrumou uma desculpa para não comprar o Wellington Silva, basicamente. Eu li isso aí, é totalmente cascata, porque na pubalgia, se não tiver uma hérnia, que é o diagnóstico diferencial de pubalgia, não existe exame de imagem que comprove que tem pubalgia. Só se comprova que tem uma pubalgia com a minha manobra, que é aquela manobra de grava, que é conhecida mundialmente, ou pelos antecedentes do atleta. Se o atleta vem jogando, como o Wellington Silva, ele não está com pubalgia. Então foi cascata, não quiseram. Isso eu li, inclusive, eu li um depoimento de Simoni, que é o responsável do Fluminense, foi muito feliz. Eles não quiseram contratar. Não pode afirmar. Quem afirma que está com pubalgia não é o médico, é o paciente. Você me entendeu? Entendido. O atleta que fala, doutor, estou com dor no pubis. Dá para o médico falar, o senhor tem dor no pubis, hein? Entendeu? É o inverso, né? Mas o clube foi muito sacana nisso aí, porque se não quer comprar, fala que não quer, não joga, põe um problema desse, né? Expõe um problema desse que não é verdadeiro, né, Joaquim? Não, concordo em gênero, número e grau. Inclusive, se ele voltar para o Fluminense, até por um dever físico, se ele jogar no Fluminense, não sei como é que funciona isso, mas nós estamos num momento de fazer isso, né? Pô, o próprio processo Bordeaux. Bordeaux, eu tive uma perda financeira de X e estou jogando. E outra coisa, desvalorizou o jogador, né? Porque hoje tem uma notícia dessa, amanhã na esquina você já sabe. Pô, esse jogador é bichado, não é assim que funciona. É uma perda financeira muito grande. Foi sacanagem. Ô, Joaquim Grava, muito legal, muito obrigado pela tua participação, pela sua aula de medicina, pelas tuas explicações, você sempre muito atencioso. Só o doutor, rapidinho. Agora é de doutor para doutor, né? Exatamente. Ô, doutor, só para falar do caso do Pablo, que semana passada a gente estava aqui, inclusive até na mesa, e evidentemente não compreendendo como é que o Pablo novamente acabou se machucando depois de ter voltado, né, da recuperação dele no jogo contra o Avaí. E evidentemente que ninguém aqui, muito pelo contrário, desqualifica o departamento médico do Corinthians, todo mundo exaltou o trabalho que existe por lá. Mas a gente não compreendeu porque que o Pablo novamente sentiu a lesão. Voltou um pouco antes daquilo que ele poderia, existiu aquela pressão para ele voltar num jogo importante, o frio também colaborou para a lesão muscular. Queria que só o senhor explicasse o porquê dessa lesão do Pablo. Pô, esse programa, Benja, vou parabenizar vocês, é uma aula de medicina esportiva, hein? Deixa eu explicar. O Pablo, veja bem, ele teve uma dor, um desconforto num músculo chamado semimembranoso, certo? A coxa tem vários músculos atrás e vários na frente. Ele tratou, estava bem, foi para o campo, treinou, chutou, fez. Só que ele entrou em campo, tá certo? Não? Sim. E lesou um outro músculo, que é o músculo bíceps femoral, que é um músculo que você tem no arranque, naquelas paradas rápidas, e rompeu. Não houve nada. É aquele negócio. Quem diz nesse tipo de patologia que está sentindo é o atleta. Se o atleta treinou na terça-feira, você concorda comigo ou não? Sim. Fez todos os trabalhos na terça-feira. Foi para Florianópolis. Treinou em Florianópolis. Que aqueceu em Florianópolis. Não estava machucado, né? Não. Muito pelo contrário. Não? Por esse caso do Pablo, é que a memória do brasileiro é muito curta. Eu senti algumas críticas em relação a isso, né? Nós temos vários zagueiros do futebol brasileiro que, quando retornam da Europa, tem isso. Porque o treinamento de zagueiro na Europa, vocês conhecem muito mais sobre treinamento, vocês são craques nisso, vocês sabem que treinamento de zagueiro na Europa é diferente. Sim. E muitas vezes vem para cá, ele muda um pouquinho o treinamento. Eu tenho N casos que é meu Pablo. Isso acontece, isso não é. Se fosse o mesmo músculo, né?
Tudo bem, mas eu acho que a credibilidade que vocês têm na gente é muito grande. Porque o importante do músculo não é tratar o sintoma, a dor, o inchaço. É a função que ele tem. Sim. E se a função está comprometida, ele não joga. Então é fácil de entender, ele entrou machucado. Não. Jogador nunca entra machucado. Exatamente. Ele pode não entrar 100%. Tá certo ou não? Sim. Que isso faz parte de todos os times, não é só do Corinthians, mundialmente. Mas entrar machucado, ninguém vai entrar machucado, né? Porque o atleta fala, vou entrar machucado. Não tem isso. Ô, Joaquim, você já almoçou ou não? Porque era para ser 2 minutos, já está 40 e a gente quer que você fique até umas 6h30 no ar. Dá para você ficar? Não, eu já almocei. Se você quiser, pega uma ponte aérea e vou aí para jantar com vocês. Pô, com o maior prazer do mundo. Ô, Joaquim, uma curiosidade. Você acha que o Ederson volta a jogar? Pergunta que eu ia fazer. Qual vai ser o procedimento? Doutor Grava, um abraço ao Sormani. Boa tarde. Sormani. Prazer falar com o senhor. Esse episódio do Ederson vai mudar o comportamento dos times de futebol a partir de agora, com exames periódicos para tentar detectar esse tipo de situação? Não, isso é muito pouco. Isso é eventual. Tem 10 casos no mundo, né? Esquece. Isso acontece. Você pega aí de cada 1000 jogadores, de um ano ninguém tem. Isso aconteceu. A gente não sabe nem por que aconteceu. É que agora começa, né? Vamos ter que fazer exame em todo mundo tem tumor de testículo, e aí vai embora, né? Não se preocupa, não. Mas esses exames são periódicos, doutor? Eles são feitos anualmente, semestralmente? Periódicos. Bom, não tem. Joaquim... Ele apareceu, né? Você pode fazer um exame hoje, Sormani? Agora, Joaquim... Amanhã você tem. Ô, Joaquim, o Ederson volta a jogar normal? Com certeza. Pô, que bom, que bom. Com certeza. O Douglas, que é aquele nosso goleiro, que está no Avaí, o Douglas, que nós recuperamos aqui, quando ele veio do Grêmio para o Corinthians, Sim. Tinha que ser operado no Grêmio, aí nós tratamos ele aqui no Corinthians sem cirurgia, e voltou hoje, está jogando muito bem. Ele teve esse problema também, ele recuperou facilmente. O Douglas, peraí, o Douglas, o loiro do Avaí, ele teve esse tumor nos testículos? Teve. O Robin teve. Não, mas o Douglas teve quando, Joaquim, que eu não ouvi? O Douglas? Ele já teve tumor no testículo. Quando foi, doutor? Eu acho que foi antes dele vir pro Bragantino, né? Ó, que bom, ele tá jogando em altíssimo nível. Não, mas não tem. Quanto tempo recupera, doutor? Sormani, eu não posso dar o tempo exato assim pra você, que dessa área aí eu não entendo muito, entendeu? Mas eu acho aí que você melhorando as condições dele, uns 4, 5 meses, né? Então tá bom. Então, estamos aí na torcida. Joaquim Grava, doutor Joaquim, olha, de novo, muito obrigado pela tua participação. Você sempre é muito atencioso com a gente. Um abração, obrigado, viu, Joaquim? Obrigado, beijo, um abraço a todo mundo, ao Mano, ao Pascoal, ao Sormani. Saudade de vocês. E saudade é nossa, Joaquim. Continue desse jeito aí. Um abraço. Ô, Joaquim, já que você tá com saudade, manda aí 5 passagens, a gente vai te visitar e depois você manda as passagens de volta pra nós. Eu mando que no Barbacoa é de graça. Pode tá bom, tá feito. Boa, Joaquim. Domingo antes do jogo, nós vamos lá então almoçar. Um abração, Joaquim. Outro. Abraço. Bom trabalho. Abraço. Valeu. Gente, eu não sabia essa história do Douglas, goleiro. Ele mandou um depoimento pro... Olha, o doutor Joaquim Grava então agora falou, eu não sabia, foi tratado no Corinthians, esse goleiro, que é do Corinthians, que tá no Avaí, tá jogando uma barbaridade, teve o tumor nos testículos igual o Ederson. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Já, ele deu até um depoimento. Não sabia, não. Dando apoio, desejando força e tal. Você sabia? Sabia, claro. Fala a verdade? Sabia não. Sabia não a cara dele de pastel. É de coração. É de coração. Eu tinha lido uma vez uma reportagem, falou que ele tinha superado um câncer, mas eu não sabia de fato que tinha sido esse o problema. Mas legal, que bom que ele voltou e está jogando em alto nível. Mais um para mostrar pro Ederson e para mostrar para todo mundo, para a família do Ederson, que ele pode. Citei o Robin. O Robin teve. O Robin teve. O Robin joga pra caramba. Acho que de jogador de futebol mais cérebro que teve isso, eu vou postar o Robin. Explica que o Robin, atacante... Não é o companheiro do Batman. Não é o companheiro do Batman. Não é aquele rapaz que vem fantasiado de Batman. Robin, Batman,
Robin, tá? Entendeu? Ele não é o Netherlands. O Batman legal mesmo, o Adam West faleceu agora, né? Eu fiquei chocado. Porque eu curti demais o episódio, aquele seriado. Você curtiu o quê? O Batman. Qual pra você era o maior, o maior inimigo do Batman? Era o Coringa, o Charada, o Pinguim? Quem que você acha? Todos, né? Não, tinha que escolher um. Não. Acho que o... Pinguim, pra mim. César Romero. Pinguim. César Romero era o... Coringa. Eu também acho que o Coringa... Mas o melhor Coringa de todos foi no filme de Mas dos super-heróis que eu mais gosto é o Homem-Aranha. Hã? O Homem-Aranha, que eu mais gosto. É? Porque você gosta de... É isso? Gosta de soltar uma teia. Benjamin faz umas coisas estranhas. Ele gosta de Homem-Aranha porque... Tá na escalada. Ele gosta de Homem-Aranha porque ele faz... Vira homem, rapaz. Mas você tá na escalada. Você é avô, moleque. Você é tá na avô. escalada amanhã. Você é Já tá na avô. manchete Já amanhã. tá na escalada amanhã. Lá. Esse é o menor mico que ele vai pagar aqui. Como é que é? Esse é o menor mico que ele vai pagar. Você já pagou outras coisas? Muito Manda ele pior. fazer o Homem-Aranha. Como é que você faz o Não. Manda fazer. Não, Hoje ele tá de mini Hulk. Não sou ator. Mini Hulk. Ô, Pascoal, chegou um ônibus da onde pro Sormani? Chegou de Piracicaba. O Rio de Piracicaba. Agora vamos dar um pouco de risada aí, mano, que você tá o cara mais azedo desse programa. Você toma ali, você me chupa limão. Ai. Olha aqui, mano. Olha o casinho. Quando você coloca essa camisa, todo jogo é muito importante, né? Porque esse clube é muito grande clube no mundo. Não tem jogo não importa. Todo jogo importa para esse clube. Porque esse clube tem muito prestígio. Nossa, é importante. Não sei para vocês, é para nós sim, porque jogo por jogo é muito importante para ficar esse momento. Entende? Porque você tem uma mal coisa, pode ir para tudo, entende? Isso aí é muito importante para ficar esse momento. Só jogo em casa. Porque esse jogo lá em Colômbia é viagem muito longe, é altitude, é grama. Eu não sei, porque vocês podem ver, gramado, para minha carreira, é mais pior. É muito ruim. E eles são acostumados, né? Eu não falo desculpas, eu só falo é certo. O que lá na Inglaterra, os seus amigos, a sua família, o que eles falam sobre o Corinthians? Eles comentam com você? Sim, muito. Eles perguntam, você joga, né? Eu falo, não. Ai. Não, sério, ó. Não, sim, sério. Eles falam, não, esse momento é muito bom. 30 jogos não perdi, é muito bom, né? Gente boa pra ganhar. Palma, cara, é bom. Palma. Casinho é bom. E olha, o Casinho é muito... Ele é carismático, ele é divertido. E o melhor, ele tá com o português melhor que o do Mano. Verdade, tem razão. Tem razão, mas só para passar uma informação... Não, espera aí, segura. Calma, Zeto, calma. Segura, informação é igual gás. Calma. Você não pode segurar. Que isso, olha aí. Não estufa. Estufa. Não, mas espera, vamos ver de novo um Casinho falando esse trecho aí. Casinho simpático, bem-humorado, simples. Como é que a família dele reage lá na Inglaterra? E com o português melhor que o do Mano. Fala aí, Casinho. O seu também, viu? O que lá na Inglaterra, os seus amigos, a sua família, o que eles falam sobre o Corinthians? Eles comentam com você? Sim, muito. Eles perguntam, você joga, né? Eu falo, não. Ai. Não, sério, ó. Não, sim, sério. Eles falam, não, esse momento é muito bom. 30 jogos não perdi, é muito bom, né? Ô, meu menino, o Casinho merece uma chance como titular? Merece jogar mais? Então, Benja, por ser uma pessoa simples, por ser um cara carismático, eu acho que sim. Mas pela bola é difícil. Eu acho que o Carlinhos lá... Mas você escala pela bola ou você é legal? Você escala uma grande partida. Num jogo como esse. Ô, Mazigani, escala o time do Mano só de cara legal. De cara legal. Mahatma Gandhi no gol.
Madre Teresa de Calcutá na lateral direita. Bozo no meio campo. Bozo, Fofão ao lado, né? Chaves na lateral esquerda. Vai pôr o Mandela aí? E o Didi, do Renato Mandela. Tem a trinca ali, o Mussum, primeiro volante, né? O Zacarias, que é um pouco melhor ali na lateral direita, de volante direito. Não, mas é que hoje, no time do Corinthians aí, para substituto do Jô, você não tem ninguém assim. Tem o menino da Copa de São Paulo aí, que inclusive foi relacionado, está treinando já com os profissionais, Pascoal, que eu acho que também merece uma oportunidade. É o Carlinhos. Então, querendo ou não... um tempo nem relacionado era. Então, o time do Corinthians hoje, o reserva imediato é o Casim, mas bola por bola, está muito abaixo do que o Jô representa. Então, ele falou uma coisa certa, né? Você vê, ele falou, o jogo contra o Patriotas. Mas você concorda com 18 jogos nessa temporada. Você concorda que o Mano falou um dia? O Mano chegou aqui e falou, pô, o Corinthians já teve o Casão, agora tem o Casim. Não é assim, né? Não, o trocadilho é legal. É legal? Você gostou da ideia? Nossa, o trocadilho é bom. É difícil. O português, ele tá melhor do que o do Kia Jarabichana, né? Ganhava no... O programa do português do Kia era perfeito, cara. Eu até desconfiava se esse cara era de fato iraniano. Eu cansei de falar isso. Por exemplo, você desconfia se o Mano é brasileiro ou não? Deixa eu mostrar que você vai desconfiar daqui a pouco. Com meu respeito, não é com relação a você, é ao telespectador. Então, por isso eu não vou falar o que é louvável por parte do Casim é que, por exemplo, ele é um cara que não teve nenhum tipo de cultura latina, né? A origem dele... A esposa dele não é brasileira? É, de Guarulhos, a esposa dele. Guarulhos. Não, mas digo assim, que a origem familiar, de cultura, a língua, o idioma, não tem nada a ver com o português, né? E a proximidade, obviamente, do espanhol, do italiano, do francês com o português é muito maior. E jogadores que atuam aqui na América do Sul não falam, às vezes, 50% do português que fala o Casim, que teve muito pouco contato com a nossa língua de uma cultura completamente diferente. Então isso é muito louvável, né? É que ele teve contato com a língua brasileira. Inclusive da esposa. Mas é verdade. Isso é estúpido. É estúpido não. Você não respeita ninguém. Você quer convivência melhor do que a esposa? Peraí. Não. Convivência melhor do que a esposa. E fala português. A você da família brasileira, desculpa pela grosseria, esse linguajar chulo e vulgar. Você que acredita na eu acho que isso é legal. E aí é um recado para muito clube cobrar os seus jogadores que são estrangeiros da América do Sul a melhorarem a própria comunicação. É isso aí. Rodrigo Bueno, Corinthians classifica hoje em cima do Patriots? Classifica com uma goleada de 1-0. Placar tradicional do Carille, mesmo com o time misto, alternativo. Mais de 30 mil ingressos vendidos, Rodrigo. Então, eu acho 1-0 tranquilo. 2-0. Sem muito susto. O Casim falou ali, se perder o jogo e não se classificar, o Flavinho vira não tá problema. Hoje. Mano, como que é ganhar? Mano, como é que é ganhar sem muito susto? Ganhamos. Nossa, que horrível. Nossa, sem muito susto. Que ânimo, hein? Já vi que é só quando o Flavinho voltar. O Corinthians classifica hoje? 4-0. Tudo isso? Acho. O Corinthians classifica? 3-0, tranquilo. Ô, Pascoalzito? 2-0 com gol do Casim. Nossa, é baba-ovo, né? Só gol do Casim. Só porque o cara apareceu? Um gol do Casim, porque precisa dar... E a pessoa da diretoria do Corinthians ontem mandou um WhatsApp pra mim, não boceja no ar, não, que não é legal. A pessoa do WhatsApp... É que você me dá sono, às vezes. Não, isso é quebranto. É o quê? Ele tem quebranto, você não sabe o que é isso? Olha aqui, uma pessoa da diretoria do Corinthians ontem falou que não tem nada e nunca teve nada com o Marlon. Tá, então o almoço que ele teve com um cara muito influente da história do Corinthians e que está na Ponte Preta também não teve, perguntando sobre o Marlon. O almoço teve com quem? Tá bom, deixa pra lá. Não, o almoço teve com quem? Eu não vi. Um cara muito importante da história influente da história, que hoje está na Ponte Preta. Mas ele precisa de tradutor? Ele está dizendo agora que o cara que veio na Inglaterra fala bem. Você precisa traduzir o que ele fala? É o Sheik? Exatamente. Teve almoço, recomendações, questionamentos a respeito. Aí foi feita a consulta com a Ponte. Agora não, tá mais caro. Espera para o final do ano que o contrato vai terminar. Tem sim. Eu sustento a minha informação. Ô, Pascoal, o Corinthians quer contratar o Marlon da Ponte Preta? Do que eu perguntei ontem para uma pessoa influente do Corinthians, disse que ele falou que até tinha um caso do zagueiro do América Mineiro que estava sendo comentado, aí o pessoal até torcedor do Corinthians comentando nas mídias sociais a respeito disso, ele me falou que não.
E só para fechar, bem, já com relação aos zagueiros, o Corinthians ele efetivou a compra do Pablo, o contrato está chegando na França, acho que agora, Pascoal. Porque mas vai pagar que jeito? Envolveu o Flavinho faz muito. O Corinthians ele dispensou o percentual que ele tinha de 15% naquele jogador ainda, o atacante, o Malcom, que está jogando no Bordeaux. E o Corinthians ele vai pagar a quantia de 1.200.000 euros pela compra do Pablo em definitivo. Ainda tem que pagar 1.200.000 euros. Eram 3 milhões. Já pagou o Casim? Aí é outra coisa, seu irmão. Sua vida você precisa ter prioridade, cara. Por exemplo, você vive sem água e sem luz? Não. Não vai falar mas que ele vive sem ele vive sem internet, sem televisão, nem luz ele tem. Olha, é uma coisa impressionante. Olha aqui, fala, não consigo assinar. Não consigo. Fala. Não, eu já havia dito já, eu sustento essa informação, sim. Bom, ô Pascoal,